Boa noite. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá, mais uma aula aí do nosso canal, Saeber, tá? Hoje a gente vai trabalhar aqui, ó, medida de volume, tá bom? E, especificamente, a gente vai trabalhar com esses dois sólidos geométricos, né? Esses dois, esqueci agora, poliedros, esses dois poliedros, né? O que é poliedro? Né? Vem a origem, né, da palavra grega, poli, quer dizer muitos, e edros quer dizer faces, então são várias faces, né? Então vamos dizer que uma pessoa falciane é um poliedro? Sim, né? Ela tem várias faces, uma hora ela é tua amiga, uma hora ela está te detonando, então com certeza a falciane é um poliedro. Fique de olho, hein? Matemática é para em tudo. Mas voltando aqui para o cálculo, nós vamos calcular o volume desses dois sólidos geométricos aqui, desses dois poliedros. Eu tenho esse menor aqui, que é o cubo. E eu tenho esses dois aqui, posicionados de maneira diferente, né? Que é o paralelepípedo. Certo? Então, só para a gente fazer relação, né, com o material que a gente tem em casa, né? Vamos dizer que essa caixa aqui de relógio seja o nosso cubo, e vamos dizer que essa outra caixinha aqui, ó, onde vem o microfone, né, que eu comprei e tal, para karaokê, seja o nosso paralelepípedo. Então, a gente tem muitas coisas concretas dentro de casa, dentro da casa da gente, que a gente pode identificar, né? Esses dois sólidos geométricos. Então, a gente vai calcular a medida do volume. Então, o que é o volume? O volume é todo esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço que é limitado pelas superfícies, tá? Que é limitado, digamos assim, pelas faces. Então a gente vai calcular o volume do cubo e vamos calcular o volume aqui dos paralelepípedos. Como é que eu vou calcular o volume do cubo? Bem, essas figuras são figuras tridimensionais, tá certo? Elas têm comprimento, largura e altura, certo? No cubo, essas três medidas aqui, elas são iguais, tá bom? Tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura são iguais. Então, se eu disser que esse cubo, o comprimento dele é 3 centímetros, largura também tem que ser 3 centímetros, altura também 3 centímetros. Então, qual vai ser o volume deste cubo, né, de comprimento, largura e altura medindo 3 centímetros? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular? O volume é o produto dessas três medidas, ou seja, eu vou multiplicá-lo, né? Volume vai ser 3 vezes 3 vezes 3, certo? Volume é igual 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então eu tenho 27 centímetros cúbicos, tá? Então, como as medidas aqui são iguais, a fórmula para calcular vai ser volume é igual ao cubo. O que é o A, professor? Altura? Não. A gente vai colocar o A referente à aresta, tá? Porque esses sólidos geométricos aqui, eles têm três elementos fundamentais, tá? Três elementos fundamentais. Quais são esses elementos? Ele tem aqui, ó,
esse ponto, esse cantinho, de onde se originam aqui essas semi-retas, são chamados de vértices. Certo? Isso aqui, ó, cada uma dessa superfície é chamada de face. Face. E onde as faces se encontram ou se originam também, vamos colocar aqui, eu chamo de aresta. Ok? Então os poliedros, eles têm essa característica, né? Esses elementos fundamentais aí, que são vértices, que são os cantinhos aqui, ó. Face, cada uma da superfície é chamada de face, tem a base, tem outra base aqui em cima, e o encontro das faces é chamado de aresta. Você vai ver aqui, ó, nesse material que você tem em casa, certo? Se você não tiver uma caixinha dessa, você pode ver uma caixa de sapato, você pode ver uma caixa de pasta, né, de creme dental. Aí você vê, ó, eu tenho aqui, ó, faces, eu tenho, ó, arestas e eu tenho os vértices, beleza? Tá ok. Então, calculei aqui, ó, o volume do cubo. Então, a aresta, ela vai ter sempre a mesma medida, tá? Vai ter sempre a mesma medida. Então, você vai elevar essa medida ao cubo. A gente vai lembrar de potência, no caso, né? Então, se a aresta, se eu tiver um outro cubo, sendo a aresta igual a 4 centímetros, como é que eu vou calcular o volume desse cubo? Eu vou pegar, volume é igual a aresta elevado ao cubo. E nesse caso a medida é 4 centímetros. Então vai ficar 4 elevado ao cubo. Quanto é 4 elevado ao cubo? Vou jogar aqui para cima, tá? Porque minha lousa, infelizmente, está pequenininha. Então, ó, vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Ah, professor, se eu multiplicar 4 vezes 3 dá o volume? Não, negativo. 4 vezes 3 dá 12. O expoente, ele não entra na multiplicação, não. O expoente só está dizendo para você pegar a base e repeti-la 3 vezes. Isso eu já falei em outras aulas, né? Então, eu vou multiplicar 4 vezes 4, 16. E o resultado vou multiplicar com o outro 4. 16 vezes 4, 64. Então, nesse caso, o volume de um cubo, quando a aresta mede 4 centímetros, é igual a 64 centímetro cúbico. Ok? Vamos lá. Vou passar agora para o paralelepípedo. O paralelepípedo também ele vai levar em conta as 3 dimensões: comprimento, largura, altura. Só que nesse caso, a medida dele vai ser diferente, ok? Então vamos dizer, nesse exemplo aqui, que eu tenho 4 centímetros. Vou colocar outra unidade, vou colocar metro. 4 metros de comprimento, eu tenho 3 metros de largura, 2 metros de altura. Então, como é que eu vou calcular o volume desse paralelepípedo? Então, no caso, ó, eu vou também multiplicar as 3 dimensões. Volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Volume é igual a 4 vezes 3 vezes 2. Volume é igual a 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2,
24, no caso é metro, né? Então vai ser 24 metros cúbicos. Ok? Então, olha, esse foi o cálculo, é simples, tá bom? O cálculo do volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Vou deixar esse aqui para vocês calcularem, tá bom? Faça esse cálculo em casa só para dar uma treinada, tá bom? Faz de conta que isso aqui é geladeira. Se você tem, claro, todo mundo tem geladeira em casa, pode até medir lá bacana e você vai calcular para saber qual é o volume da sua geladeira. Então vamos dizer que eu tenho aqui 80 centímetros de largura, aliás, de comprimento, né? Eu tenho 60 centímetros de largura e eu tenho, vamos dizer que seja 1,50 m. Então 1,50 m, passando para centímetro, né? Vou ter que voltar. Então vai ser 150 centímetros, ok? Então você faz isso em casa, tá ok? Você vai multiplicar essas três medidas para saber qual é o volume desse paralelepípedo, ou, passando para o concreto, o volume da sua geladeira. Ok? Pessoal, obrigado. Compartilhe aí com os amigos sobre o nosso canal, tá bom? Saebert. Não esquece de curtir lá para eu saber que você está gostando das aulas, tá bom? Boa noite.